Olá, meus amigos viajantes! A cultura pop e o cinema estão repletos de personagens caninos que foram marcantes. Alguns deles nos fizeram rir bastante, outros quase nos desidratam de tanto chorar. Marley, Milo, Ideia Fix, Gilmar, Scooby-Doo, Háttico, Rin Tin Tin, Benji, Snoopy são alguns exemplos destes doguinhos famosos. Mas e o Arthur? Ou melhor, o Rei Arthur. Você sabe quem é este cãozinho? Sabe de que obra que eu estou falando? Pois no vídeo de hoje nós vamos soltar os cachorros, porque o tema é o filme Uma Prova de Coragem, que está nos streams da vida aí. Fica aqui no vídeo até o final, que você vai saber alguns detalhes e o que eu achei do longa. Mas fica tranquilo, eu vou tentar evitar os spoilers ao máximo, beleza? Eu sou Márcio Sobrinho e você está no canal Ponte sobre o Mundo Imaginário. De bicicleta, caiaque, a pé ou de patinete, você é muito bem-vindo aqui. Na história de Uma Prova de Coragem, ou melhor dizendo, Arthur the King, que é o nome original, o Michael Light, ele é o líder de uma equipe de corrida de aventura. Quem vai fazer o papel dele é o ator Mark Wahlberg. E só para você ter uma ideia, viajante, as corridas de aventura são aquelas competições que duram vários dias, em que os competidores eles têm que praticar várias modalidades diferentes de esportes radicais. Daí pode ter ciclismo, corrida, natação, fotografia, teatro, artesanato, escalada, enfim. E o Michael, ele é um personagem que carrega uma certa frustração. Isso mesmo, ele é um competidor frustrado. E é justamente essa frustração, para o bem ou para o mal, acaba se tornando uma espécie de combustível, de mola propulsora, para que ele se dedique tanto a este tipo de atividade, para que ele se dedique tanto a estes esportes tão radicais. Porque ele se agarra nesse sonho de vencer uma competição deste esporte como meta de vida. Apesar de já ser um participante bem experiente deste tipo de competição, porque já tem lá os seus 19 anos que ele pratica este tipo de esporte, ele nunca venceu. A equipe dele nunca chegou no lugar mais alto do pódio. E especificamente, nessa edição do Adventure Race World Championship, que vai acontecer lá na República Dominicana, vai ser a última chance que ele vai ter de mostrar do que ela é capaz. E a gente vai descobrindo no decorrer do filme que essa possível última chance tem muito mais coisa em jogo do que simplesmente cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Mas uma competição deste formato e tamanho não é só chegar lá e participar, não. Tem toda uma relação que precisa acontecer antes. E que o roteiro ele vai nos apresentar como sendo uma espécie de etapa não oficial, que eles têm que passar primeiro. E até o início da corrida, ele vai ter que resolver muitos problemas e pendências, digamos assim, materiais e imateriais. Já que para ele ter uma equipe de novo, algumas rusgas, alguns problemas do passado têm que ser resolvidos. Ele vai ter que aprender a ser um líder menos cabeça dura e menos turrão. Enquanto nós acompanhamos a história do Michael, o filme vai alternando para o outro protagonista, que é o nosso doguinho, o Kai, que vai atuar no papel de Arthur, o Rei Arthur. E não é que parece? É a cara de um, focinho do outro. E por que será que tem essa alternância, ora um, ora outro? É justamente para nos apresentar o outro personagem principal, o cãozinho vira-lata que vive abandonado lá nas ruas de Santo Domingo. E isso já é para que o espectador vá criando laços emocionais com o bichinho, que assim como toda a equipe do Michael, ele precisa ser guerreiro, ele tem que ser resiliente. Senão, como é que ele vai sobreviver a todos os desafios de uma vida sem lar, de maus tratos, de fome, sem alguém para cuidar dele? Se ele não tiver uma alta dose de teimosia, como é que ele vai fugir dessa condição que o próprio destino impõe para ele? Esses cortes acabam funcionando bem quando se trata de nos preparar para comprar a história do doguinho. Além, é claro, de gerar uma certa curiosidade de como será o encontro dos dois personagens principais, já que existe uma enorme distância separando a história do Arthur e do Michael, mas a história segue, um cruza o caminho do outro e o Arthur acaba se tornando o mais novo membro da equipe. Isso mesmo, o cachorrinho Arthur encontra a equipe e vai seguir com ela durante vários dias por todo o percurso da prova. Com um orçamento de 19 milhões e arrecadação de 34,9 milhões de dólares e uma grande aprovação de quase 100% no Rotten Tomatoes,
Uma Prova de Coragem é uma mistura de drama e filme de aventura, inspirada em uma história real que aconteceu em 2014 com Michael Lindenort e o cãozinho Arthur, que ele e sua equipe acabam encontrando. O roteiro foi inspirado pelo livro Arthur, o cachorro que cruzou a selva para encontrar um lar. E ele foi escrito pelo próprio tutor do cão. Roteiro este que o próprio Michael Lindenort contribuiu com o outro Michael, o Brandit, para desenvolver e adaptar. E por ser uma adaptação, um outro formato, uma outra mídia, digamos assim, obviamente que algumas coisas que não aconteceram de verdade são acrescentadas ou modificadas. Isso é muito comum em filmes de Hollywood. Filmes como, por exemplo, Procura da Felicidade ou Uma Verdade Possível são belos exemplos de algumas histórias que não são fiéis aos fatos que ocorreram realmente. O próprio filme do Titanic, por exemplo, usa uma história real como pano de fundo para contar a trajetória de personagens fictícios. E com Uma Prova de Coragem, não foi diferente não. Mas enfim, faz parte do jogo. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal. Você pode deixar o seu like ou o seu dislike. Escreva nos comentários as suas impressões sobre o vídeo. Você também pode seguir o canal nas redes sociais, através desta arroba que está aparecendo na tela. Agora, de volta ao vídeo. Dentre essas diferenças do real para o cinematográfico, nós temos, por exemplo, o fato da competição que eles participaram ter acontecido no Equador e não na República Dominicana, como é relatado lá no filme. Também tem a questão do Michael Lindenort real, o fato dele ser da Suécia, e o fato dele não ser americano, é outra diferença do filme. Porém, os momentos de maior dramaticidade, o que incluiu uma das provas aquáticas, a direção conseguiu mostrar de uma maneira bem fiel ao acontecimento real. E por falar da direção, o diretor do filme foi o Simon Silo. Ele acerta bem nas cenas de aventura, porque quando o filme assume o seu lado esporte radical, ele realmente vai ficar de tirar o fôlego com os personagens durante o percurso, passando por dificuldades e tendo suas resistências testadas ao máximo, que é o que se espera de um filme deste gênero. Sem contar que os membros da equipe precisam administrar o cansaço e o estresse, o que pode fazer com que eles se desentendam, perdendo o foco no principal objetivo. Isso acaba gerando uma tensão a mais, porque pode ser um impeditivo para a conclusão da prova. E no pacote filme de aventura, não poderiam faltar as cenas que envolvem a natureza, que proporcionam pra gente uma beleza que é de encher os olhos. Com cenas rodadas lá no meio da selva, na própria República Dominicana. Na verdade, é uma mistura de beleza e de perigo, já que uma selva vai ser sempre um lugar onde a atenção precisa ser redobrada. A trilha sonora, ela é muito bem encaixada, e ela vai ditando o ritmo das cenas, meio que convidando a gente a acompanhar o grupo pelas estradas e trilhas. E além do Mark Wahlberg, o filme também ele vai contar com outros rostos bem conhecidos do público. Nós temos ainda no elenco o Simu Liu, que fez o Shang-Chi, mestre do Kung Fu dos filmes da Marvel, e também foi um dos Kens do filme da Barbie. E a Natalie Emmanuel, que é a Missandei do Game of Thrones. Além, é claro, do Bear Grylls, que vai fazer o papel dele mesmo no filme. Tá, mas o filme é só de aventura então? E o cachorro? Cadê o cachorro? Não, claro que não. Conforme eu já falei lá atrás, o filme vai criando uma certa expectativa, até o cãozinho se juntar ao time. Aí vem a questão da superação. E alguns questionamentos, eles vão surgindo e escolhas precisarão ser feitas. Vencer é importante e tudo está sendo feito certinho, direitinho. E pela primeira vez, depois de muito sacrifício, depois de muito tempo, eles poderão finalmente cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Mas a que custo? De deixar alguém da equipe para trás? O que fazer então? O que é que realmente está valendo aqui? E depois que a competição acaba, o filme continua, tá? Já que vai surgir uma nova prova a ser cumprida. Não na competição, na vida, que vai gerar um novo arco dentro da história, que promete mais dramaticidade e emoção. Prepare-se, porque é tenso. Então o filme é perfeito? Também não. Eu dei uma olhada na opinião alheia sobre o que as pessoas estavam comentando sobre ele. E eu vi muita gente dizendo, muita gente comentando, que o que incomodou
foi o fato de ter uma demora para que os dois principais protagonistas, o humano e o canino, essa demora para que eles se encontrem. O cãozinho não tem um grande tempo de tela, não. Isso é fato. E é algo que muita gente reclamou. Muita gente disse não ter gostado. E pode até ser uma crítica pertinente, já que a expectativa é ver o filme retratar a história do cachorro. E até que isso aconteça, até que o cãozinho se junte realmente ao grupo, leva um tempo. Apesar dos dias de cão do Arthur terem sido contados lá naqueles cortes que a direção optou por fazer lá no início do filme, para que ele entre de vez na história, demora um pouquinho. Mas eu posso dizer que isso não estragou a minha experiência. Mas aí depende muito do espectador. Na minha humilde opinião, essa demora ela é compensada com a aprovação do próprio cãozinho. E com essa cara de Benji, os mais velhos vão entender a referência aí. Não tem como a gente não sentir pena do bichinho. E quando o filme engrena, ele vai engrenar de verdade. E ele vai criando expectativas, porque é impossível a gente não ir comparando com outros filmes de animais. E a coisa vai ficando tensa e mais tensa, cada vez mais tensa. Será que o novo membro da equipe, será que ele vai conseguir terminar a prova? Será que ele vai conseguir cruzar a linha de chegada? Não vai? Será que eu vou desabar em lágrimas no final? Vai lá assistir, tira as suas conclusões, depois você volta aqui e deixa nos comentários o que você achou. Ainda sobre a demora para que as histórias se conectem, vale frisar que a parte que envolve a competição, ela precisa ser contada, porque senão cria-se outra história e não aquela que se pretende contar, e que é inspirada no que o Michael Lindnorth viveu lá em 2014. Outra coisa, e isso eu confesso que eu realmente não gostei muito, foi que em 1h47 de filme, não foi possível desenvolver outros personagens, além do Michael e do próprio Arthur. Foi até apresentado um drama lá referente ao personagem da Nathalie Emmanuel. A motivação pela qual ela vai participar da competição, a gente descobre logo de cara. Por que ela se junta ao grupo, a gente fica sabendo rapidinho. Porém, isso é pouco desenvolvido. Isso podia ter sido melhor desenvolvido. Poderia ter sido melhor explorado. Mas o filme, vale a pena ou não? Na minha humilde opinião, ele não é perfeito não. Conforme até já falei lá atrás. Mas ele garante momentos de emoção. Em duas propostas, que a princípio parecem distintas, mas que acabam se conectando, se completando. Ou seja, ele oferece o melhor de dois mundos, na proposta de um filme de aventura ou naquela que seria a principal ideia e que vende a obra em si, e que é a parte que mais pesa, e que realmente dá direção, que é o drama canino, que vai fazer do filme uma história de superação, de resiliência, mostrando quão fiéis os nossos amiguinhos de quatro patas eles podem ser. E se você é uma daquelas pessoas que acredita que os cães escolhem os seus tutores e não o contrário, este filme é para você. E é a prova de que você está certo, já que o Arthur verdadeiro esperou pelo Michael em outro continente. E é o que eu falei, a obra ela não é perfeita não, ela nem é a melhor do gênero, mas ela cumpre bem o que promete. E numa escala de 10 lilis, eu vou dar uma nota 7 para esse filme. E se você já assistiu e acha que essa nota é justa, ou a história em si merecia uma ou duas lilis a mais, escreve aí nos comentários, #Almônica. E se você acha que a nota de 7 lilis ela é muito alta e o filme nem é tão bom assim, aí você vai escrever nos comentários, #Penhasco. Agora, se você não está entendendo nada do que está acontecendo, se você não entendeu a referência, for mais perdido que um cachorro quando cai da mudança, você vai lá assistir para você saber por que almôndegas e penhasco são referências interessantes do filme. Eu disse que não daria spoiler, né? Você vai ter que descobrir. É isso aí, viajante. Nós chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria muito de agradecer a você que foi fiel e que fez todo o percurso até aqui sem desanimar e me acompanhou nessa jornada. Vão aparecer algumas sugestões de outros vídeos do canal. Você pode ver ou rever. É só clicar em cima. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Eu espero vocês aqui em breve, do outro lado da ponte. Até a próxima.